Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel, eu sou DCB Legal Expert da Exemplo Portugal e agora eu vou falar um pouco sobre as responsabilidades dos EPs, de acordo com a XPP. Bem, primeiro passo é falar um pouco sobre o critério para se tornar um EP, um Exchange Participant. Então, eu acho que um dos critérios mais famosos da ESEC é que o EP ele tenha de 18 a 30 anos, certo? Que ele tem essa idade, que é o público-alvo da ESEC. Mas também é muito importante entender que o EP ele precisa ter menos de 30 anos para assinar o contrato. Isso não impede que o EP ele tenha menos de 18 anos para assinar o contrato, só que quem assina o contrato é ele juntamente com os pais ou algum responsável legal por ele. Então, isso não impede que o EP assine o contrato, porém é necessário que ele tenha mais de 18 anos para realizar a sua experiência e que ele também tenha 30 anos, até 30 anos para realizar a experiência. É, é o limite em que um EP pode ter para que ele realize essa experiência. Bem, ah, é muito importante que o EP ele entenda também o propósito dos nossos produtos. Então, que ele entenda as propostas de valores tanto de GE, GT e GV, que ele entenda para que serve cada produto e por que ele está se aplicando para aquilo. É muito importante também que o EP ele tenha os requisitos mínimos de língua necessário para a vaga que ele está se aplicando. Então, é muito importante entender o que está na vaga, no site da exec.org, e o que está sendo requerido, para que não haja alguns problemas mais para frente quando ele for realizar o intercâmbio em si. Bem, ah, é muito importante também que ele tenha a capacidade de viver em uma cultura diferente, viver e também trabalhar. Então, lidar com pessoas diferentes e também é um dos pontos em que a ESEC desenvolve liderança, que seria World Citizen. Então, é muito importante que ele tenha essa capacidade de independentemente viver em uma cultura diferente. É também importante que ele tenha as qualificações, tanto acadêmicas quanto profissionais, para que ele desenvolva o trabalho em que ele está se aplicando. Isso também é importante para que não haja qualquer tipo de problema mais para frente, caso o EP ele vá realizar o seu intercâmbio e ele não possa cumprir a função que foi designada para ele. É muito importante também entender sobre a ESEC, porque a partir do momento em que ele se torna um EP, ele se torna uma pessoa a realizar uma experiência pela ESEC, ele vai se tornar o embaixador da ESEC. Tanto é que é muito importante mostrar os valores da ESEC, o modelo de liderança, o ESEC Way, Inner and Outer Journey para ele, porque ele vai ser uma pessoa, ele vai ser um ESEC, um ESEC em si, porque os nossos consumidores também fazem parte da ESEC. Bem, agora o que o EP deve fazer? O EP ele só pode, no máximo, na vida dele, realizar 36 meses de intercâmbio pela ESEC. Então, se juntar todos os produtos e intercâmbios que ele realizou pela ESEC, ele só pode realizar 36 meses. Ah, o EP ele também deve se aplicar em uma vaga dentro de um comitê em que ele esteja vivendo por um mínimo de 6 semanas legalmente. Então, um exemplo, eu só posso me aplicar pela IESEC em Portugal para algum intercâmbio no Peru ou em qualquer outro lugar do mundo, se eu estou vivendo em Portugal legalmente por 6 semanas. Então, é muito importante entender isso. É, também ele não pode se aplicar para algum país em que ele tenha vivido por 2 anos nos últimos 10 anos. Então, um exemplo. Eu sou do Brasil, eu não posso e eu vou morar em Portugal. Eu não posso me aplicar em uma vaga no Brasil porque eu vivi no Brasil por mais de 2 anos nos meus últimos 10 anos. Então, o Brasil seria um país em que eu não poderia realizar um intercâmbio pela ESEC, porque não condiz com essa regra. Tudo certo? Bem, ah, o que impede o intercâmbio que o intercambista se aplique em um intercâmbio. É, ele não pode se aplicar se ele tem algum problema legal de entrar no país em que ele está sendo enviado. E também
se ele não consegue entrar em termos legais junto com a entidade de quem está enviando ele. Então, é a send entity. Ele não consegue entrar em acordo legal com ela. Se ele não puder viajar independente, se ele não puder viajar sozinho legalmente, ele também não pode se aplicar para uma vaga, tanto em relação a viajar independente, seja livre dos pais ou de um representante legal, de um tutor legal dele. E também ele não pode se aplicar para alguma vaga se ele já violou algum termo da XPP, que é o documento que rege todos os intercâmbios da ESEC. Agora sobre as responsabilidades em si nos EPs. Bem, responsabilidades em qualquer tipo de produto da ESEC, em qualquer estágio em que esse EP esteja na ESEC. Bem, então ele deve então ele deve ajudar e estar disposto a trazer uma rápida resposta para qualquer tipo de problema que apareça, tanto com entidades da ESEC quanto com a Opportunity Provider, que é a organização em que ele vai trabalhar em si. Então ele tem que estar disposto e querer resolver esses problemas o mais rápido possível, caso exista. Bem, ele também precisa ser bem proativo para resolver qualquer tipo de problema que esteja relacionado com a exec em que ele está sendo enviado e a exec que está recebendo ele. Isso no sentido de negociação, porque é muito importante que ele seja aberto para essas negociações e que não seja algo tão rígido, porque negociações são para facilitar os problemas que estão acontecendo. Ele precisa também participar dos processos, os processos seletivos da entidade que está enviando ele. Então, o que for requerido, algum tipo de entrevista e documentos também, que eu vou falar mais um pouco para frente sobre isso. Ele precisa também completar toda a sua documentação e enviar essa documentação para a entidade da ESEC. Então, é muito importante que ele tenha, mesmo que não for requerido, pois isso pode ser requerido em algum momento do intercâmbio, todo tipo de certificação acadêmica, certificação profissional e de proficiência de língua. Então, é muito importante que ele tenha provas de que ele realizou aquele tipo de atividade, caso esteja no seu background. É muito importante que ele preencha o seu perfil da ESEC com todas essas informações para que ele esteja o mais apto possível para a vaga que ele está se aplicando. E também o EP, ele deve, antes dele chegar na sua entidade, ele deve também pagar a FII do intercambista, então é a FII de cada produto, ele deve pagar. E também, muito importante lembrar, caso exista alguma TN Fee, uma Opportunity Fee, que é quando ele chega no país, ele também deve pagar isso lá. Bem, muito importante que faz parte também dos standards, que o EP ele participe da OPS, que é o Outgoing Preparation Seminar. Então é um dos standards, e isso é muito importante para a entrega dos completeds, que ele participe desse seminário, dessa reunião, para que esteja tudo muito bem alinhado antes dele viajar. Lembrando que a OPS ela é feita geralmente um mês antes da realização do intercâmbio. Que ele providencie também todas as informações legais, como passaporte e um visto válido para o país em que ele está viajando. Então é muito importante que a ESEC tenha essas informações, tenha esse conhecimento e também esse documento para tanto quanto a auditoria quanto para respaldo legal mesmo. É muito importante também que ele atualize a ESEC em que ele está sendo enviado, então a Send Entity, em até uma semana do approval sobre a situação do seu passaporte. Não necessariamente ele precisa estar com o passaporte após uma semana de approval, mas ele precisa atualizar a ESEC em como que está a sua situação para que nós possamos guiá-lo para, enfim, regularizar essa situação. É muito importante também que ele preencha o Acceptance Note, que ele é válido por 10 dias no sistema, então é muito importante que ele tenha muito claro isso antes de realizar também o approval. É
É importante também que ele tenha claro que, caso ele não possa realizar o intercâmbio, ele precisa informar a sua entidade, a ESEC, que ele não vai ter mais disponibilidade de alcançar esse intercâmbio, para que a ESEC possa achar outra oportunidade ou outro EP para a entidade que vai ser enviado. Então é muito importante o EP ter essa noção e avisar o mais rápido possível caso isso aconteça. Bem, o EP também ele deve entender as condições em que em que ele pode solicitar a quebra tanto de Realize quanto de Approval. Então, é muito importante que esteja muito claro. Eu vou falar um pouco mais disso nos próximos tópicos do ciclo de educação. Mas é muito importante que ele entenda isso, porque não é a qualquer momento que você pode solicitar uma quebra. Então, dependendo dessa solicitação, ele vai sofrer penalidades financeiras. Então, é muito importante que ele entenda isso muito antes do approval, para que ele não feche o intercâmbio e depois saiba disso. É muito importante ter tudo alinhado e ter muito claro com o EP quais são as condições de quebra de um intercâmbio. O EP ele não pode rejeitar a oportunidade depois que ele foi aceito. Então, se ele foi aceito pelo Opportunity Provider, pela organização em que ele se aplicou, ele não pode rejeitar essa oportunidade. Mas é muito importante lembrar que isso tem consequências legais, tanto para a ESEC quanto para o EP, porque se ele foi aceito e ele acabar rejeitando, é muito importante ele entender as consequências disso, porque a ESEC que vai enviar ele é responsável por conseguir outros aplicantes para a Opportunity Provider que aceitou ele. Então é muito importante que ele entenda isso e que isso se torne uma responsabilidade dele, que ele não rejeite a oportunidade. Já que ele também assinou o Acceptance Note. Bem, é muito importante também ele entender, ele revisar o seu visto e a sua permissão de trabalho, caso isso seja necessário, antes de comprar as passagens, porque caso haja algum desentendimento, caso haja algum problema, ele precise adiar a viagem ou trocar as datas por questões de não conseguir o visto ou a permissão de trabalho antes. Então é muito importante também ele entender isso para que ele não também responsabilize a ESEC por isso. Bem, ele precisa submeter a aplicação de visto em um período de até 2 semanas depois de conseguir todos os documentos que estão descritos na vaga. Então é muito importante que ele entenda isso para que não perca a timeline de visto ou permissão de trabalho, para que não atrase a experiência dele. E muito importante entender também que essas informações vão ser providenciadas pela AESEC em que ele irá, para a ESEC que irá recebê-lo, a não ser que a Opportunity Provider ou a ESEC, quem está enviando esse EP, entre em um acordo e ajude o EP também. Mas as documentações necessárias são providenciadas pela ESEC que irá receber esse intercambista. Bem, ele deve também entender que os custos de visto e passaporte são todos responsáveis, ele é responsável por isso, então é tudo de responsabilidade dele, a não ser que a ESEC que receber ele, ou a Opportunity Provider, ou a organização que irá recebê-lo, entre em um acordo com ele e cubra esses gastos. Mas isso é muito importante também deixar formalizado para que essa informação não cause problemas mais para frente. Bem, é também muito importante que ele informe da sua situação legal tanto para a ESEC quanto para a Opportunity Provider, para que ele não sofra nenhum tipo de consequência caso ele vá viajar. Então, por isso que é muito importante ter todos os documentos, ele ser o responsável por informar isso para a ESEC, caso haja algum problema também que possa impedir a viagem dele logo assim que ele deu o approval. Então, é muito importante também que ele tenha essa ciência de que antes dele dar o approval, ele tem que saber se ele vai ser,
ao menos possível que ele vá viajar para aquele país que ele está pretendendo. E também, falando nisso, é importante mostrar para o EP que ele é responsável e ele que está correndo, ele é o responsável pelos riscos que ele irá correr. E a ESEC não tem nenhuma responsabilidade caso haja algum prejuízo ou algum dano causado por esses riscos que ele está tomando viajando para outro país. Claro que a ESEC ela dá todo o suporte e a ESEC é responsável por mostrar todas as informações referentes ao país, mas é de responsabilidade do EP assumir esses riscos e a ESEC está isenta de qualquer tipo de alegação. Bem, o EP ele deve ter recursos financeiros o suficiente para para gastos como transporte desde da sua viagem, desde o momento em que ele sai do país para ir para o seu intercâmbio e da sua volta. Então é muito importante que ele entenda isso e que não responsabilize a ESEC ou Opportunity Provider por isso, porque é responsabilidade do EP. E agora, é também importante ele entender que dependendo do produto, ele vai ter responsabilidades financeiras diferentes. Então, se ele for fazer um GT, é importante que ele tenha saldo e recursos financeiros o suficiente para 4 semanas de trabalho, pois ele vai receber o seu salário apenas depois de 4 semanas, ou que, dependendo, ou se esse tempo for maior, que a Opportunity Provider avise esse EP que o salário dele irá chegar depois de algumas semanas. Então é muito importante deixar isso claro e caso isso aconteça, que seja formalizado por e-mail sempre com esse EP. Agora, se ele for realizar um GV ou um GE, que ele tenha recursos financeiros o suficiente para viver durante todo o período em que ele realizar o intercâmbio, pois são intercâmbios que não têm auxílio salário para os intercambistas. Então, todos os gastos pessoais são de responsabilidade do EP. Bem, é também importante deixar claro para o EP que assim que ele chegar no país, caso seja requerido, ele precisa se registrar na embaixada ou na polícia daquele local. Isso é muito importante, pois certos países requerem isso no momento do intercâmbio, mesmo que seja um intercâmbio de curta duração. Então é muito importante ele entender isso e ter essas informações claras com ele. Não só ter essas informações, mas também ter a responsabilidade de realizar esse registro. E também é importante, a ESEC trabalha muito com trocas culturais, mas é importante entender que ele é também responsável de agir de acordo com as normas daquele país, tanto normas, religião e cultura daquele país, caso isso seja demandado pelas leis daquele país. Então, ele tem que entender que, por mais que ele está indo para uma cultura diferente, ele está em um país com normas diferentes. Então, é necessário que ele aja de acordo com aquelas normas, pois aquela é a legislação regente para aquele EP naquele país, certo? Opa, desculpa. Bem, é importante também que ele avise tanto a entidade que está recebendo ele, quanto a entidade que enviou ele, sobre a sua volta. No mínimo em 2 semanas antes dela acontecer. Então, isso também é um dos standards, é muito importante para garantir os completed, que o EP ele não simplesmente vá embora sem avisar. Então, claro que é responsabilidade da ESEC também ir de encontro a essas informações, mas é também responsabilidade do EP informar isso para ambas as entidades da ESEC. E assim que ele voltar, assim que ele retornar para o seu país, é importante que o EP ele possa comparecer à RIS, que é Reintegration Seminar, que é a reunião em que ele se reintegra na sociedade de origem dele, que também é chamada de debrief, que ele possa preencher o LGA, LGA Survey, que ele preencha os Exchange Standards, para que assim a gente consiga o Completed, e também que ele preencha a Feedback Survey, para que depois disso nós tenhamos uma response rate muito alta, que é uma coisa muito importante de acontecer, que nós tenhamos todos os feedbacks, todas as informações necessárias desses EPs quando eles voltem, certo?
Bem, pessoal, essas foram as responsabilidades que os EPs possuem para realizar o intercâmbio da ESEC. Qualquer dúvida que vocês tiverem, esse é o link para a XPP, então é só vocês acessarem, lá tem todas as informações, está muito bem claro. E também qualquer coisa vocês podem me procurar, aqui está o meu telefone, aqui está o meu e-mail, pode me mandar qualquer dúvida, qualquer mensagem e eu prometo que tento responder o mais rápido possível, certo? Muito obrigado e até a próxima!